David Sharp. Opa! Alô, São Gonçalo, alô, região. Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2015. E está no ar o São Gonçalo Sport Show às 7h17, com um pouquinho de atraso, perdão, mas estamos no ar finalmente para começar mais um São Gonçalo Sport Show. Já falei a data, já falei o mês, então estamos ao vivo pela rádio São Gonçalo FM, a rádio que leva São Gonçalo até no nome, e claro, nos aplicativos e também no sãogonçalofm.com. Eu já dou meu boa noite ao Salvador Rangel, muito obrigado pela presença, Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E primeiro também, é claro, ele, o comentarista da verdade. Boa noite, Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. Bom pra dedéu. Boa noite aqui. Já posso logo adiantar, né? O nosso adianta, agora que já tá ficando da casa. Nosso querido Rômulo, que também já tá da casa. Boa noite a você de São Gonçalo. Perdão pelo atraso, culpa minha. Fui eu, Léo. Eu que fiz aqui a pataquada. Mas é isso. Gente, começando aqui os destaques, porque o Flamengo passou, Vasco abriu boa vantagem e só digo uma coisa. Pelo menos parece que o Vascão se encontrou. É com um time de terceira divisão? É, não importa. Foram 3 gols, a zaga continua vacilando, não tem que vacilar. Celso Roth sempre montou boas zagas, assim como o Doriva fazia. Mas 3-1 parece que desencantou. Parece que a zica pode ir embora. Para quem precisava de 26 chutes para fazer um gol, ontem o Vasco precisou de bem menos. Muito bem, então agora chegou a vez dele, o cara que tá ficando aqui da casa, cada vez mais íntimo da galera aqui, mais acostumado, adaptado. Então, Rômulo Diego Moreira, como ele gosta de ser chamado pelos 3 nomes. Rômulo, seu destaque inicial. Boa noite. Boa noite, David. Boa noite, Lucas. Boa noite, Salvador. Boa noite, ouvintes. O meu destaque inicial tenho 2. O primeiro foi a belíssima vitória do Brasil no vôlei, que venceu os atuais campeões da Liga Mundial. O Brasil, que havia perdido ano passado para os próprios Estados Unidos, conseguimos uma boa vitória, 3-1 e no Maracanãzinho. E a outra é o seguinte: o David, a última vez, o recorde dos últimos 3 anos do Campeonato Brasileiro, o recorde de público foi na 36ª rodada de 2014. Foram 27.235 pessoas a média dos 10 jogos. E eu acho que nós vamos bater esse recorde essa rodada. Nós temos o Fluminense muito animado, jogando com o Vasco, apresentando o Ronaldinho. Temos a estreia do Guerreiro. Nós temos o Corinthians enfrentando o Atlético Mineiro. Só de parcial ontem o Corinthians já deu 26 mil. Temos o Palmeiras enfrentando o Santos. Primeira parcial também, 34 mil. Aqui na estreia do Guerreiro, Flamengo e Grêmio já tá esgotada a norte. Então, vamos bater esse recorde aí. Muito bem, Rômulo, às 7h20 eu dou os meus destaques iniciais agora. Lucas Haddad, você adora polêmica, não adora? Se eu adoro polêmica? Não, eu gosto de opinar sobre, né? Fazer o quê? Agora eu quero pedir então que você diga, meu querido amigo David Sharp, o comentarista que não perde o charme, o apresentador que não perde o charme, não perca a polêmica. Qual é? E não é que Flamengo e Fluminense... Você lembra daquele assunto de que Flamengo e Fluminense poderiam não disputar o Carioca do ano que vem? Ah, não vem me dizer que tem a ver com isso. É isso. Flamengo e Fluminense se reuniram em Curitiba para talvez disputar a Copa Sul Minas, uma provável Copa Sul Minas do ano que vem, com os principais times de Santa Catarina, Curitiba e do Rio Grande do Sul. O que você acha disso? Uma loucura, uma maluquice. Mas não fala tudo ainda não, porque vai bom. ficar pro próximo bloco ao longo do programa, quando também meu outro destaque mais sério: morreu hoje, aos 88 anos, Alcides Giguia, o autor do gol do Maracanaço. O último sobrevivente daquela final, que pra mim pessoalmente foi a maior final da história das Copas do Mundo. Não posso dizer que isso foi o Eduardo Galeano que disse isso, mas eu creio que foi ele, que ele disse que foi a única Copa do Mundo que foi programada para não ter final e teve a melhor de todas. Pois é, e sofreu um ataque cardíaco e não resistiu, tinha 88 anos e, como o Lucas falou, era o último jogador vivo de uma das maiores partidas da história do futebol. Então aí, o nosso abraço à família do Giguia, né? Que é, sem dúvida, um dos grandes nomes do futebol mundial da história. Então, às 7h21 a gente vai para o primeiro intervalo e nunca se esqueça que você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na jogada, e nós torcemos sem parar. Voltamos já já.
Boa noite, boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Foi bem cedo na vida que eu procurei. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Às 7h26, pelo horário de Brasília, 7 da noite, mais 26 minutos, a gente fala que ouviu primeiro aqui Grupo Bom Gosto, A Amizade, música do Arlindo Cruz, e tem também o WhatsApp. O programa tem o WhatsApp e o Lucas Haddad vai passar o número pra você. Então vamos lá, gente, mandando agora, se você quer participar, falar do que você desejar, criticar, elogiar, enfim, Mundo dos Esportes para 99987-4802, 99987-4802, muito importante sua participação, contamos com ela. Vamos lá, David, o que você tem aí pra nós agora? O que eu tenho pra gente, Lucas Haddad, é que a gente vai falar agora mista com Vasco e Flamengo se deu mal, porque Vasco e Flamengo ganharam, olha só, e olha só que o Vasco ganhou em São Januário fazendo 3 gols. Vasco tinha feito no Campeonato Brasileiro até essa rodada, que enfim, não foi o Campeonato Brasileiro, foi a Copa do Brasil, é outra história, como o próprio Celso Roth falou, mas tem feito no Campeonato Brasileiro até agora 5 gols. E nessa rodada, só nesse jogo da Copa do Brasil, fez mais 3. da metade. Exatamente. E aí a gente vai falar disso. Então vou começar logo falando do Vasco. Vasco 3, América de Natal 1. Vasco ganhou, Salvador. Olha que beleza. Pois é, muito isso aí, bonito, David. hein? Vasco ganhou, mas como sempre tem que ter uma pichotada, uma rateada. O gol do América totalmente entregue, né? Tipo assim, América, vai lá, complica esse jogo pra gente. No caso, o Aislan, né? Que falha, hein? Meu amigo, sempre tem que ter uma... Não pode tirar 10 nunca. Até tem uma história na coletiva de imprensa depois do jogo. O Celso Roth foi perguntado, né? Todo mundo tem medo do Celso Roth. Foi perguntar aquela pequena falha. Um repórter perguntou pra ele e falou: pequena? Você achou aquilo pequena? Ah, tá, pois eu não achei não, eu não achei aquilo nada de pequena. Deu um esporro no repórter, Lucas. Não, mas ele tá certo. Celso Roth tem que chegar aí e botar a borrachada na mesa mesmo, bater. A gente tem que começar a ter atuações. Ele deu um bico na hipocrisia, né? De falar uma pequena falha. Foi uma Mas falha do aquilo ali caramba, foi né? Aquele foi um gol entregue. Tem que dar puxão de orelha, porque se cometer essa falha com o Fred vai marcar 50 Não, gols. cometeu contra o América Mineiro, o América de Natal, tomou o gol. Gol dentro de casa. E aí que tá, do jeito que o Vasco é, o América pode sonhar em fazer 2 gols lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte, por que não? Então não podia, aquilo ali era pra matar o no Maracanã, já eliminou o Fluminense há 1 ano atrás, metendo 5-2. Então não pode se dar o luxo de tomar gol do América de Natal em casa também. Verdade. E Mas tomou o gol ainda, perdeu o Rômulo quando tava 1-0 Vasco, ou seja, tomou o gol de empate na situação. Pois é. E foi, né, fazer 3-1 só depois. E ainda bem que o Vasco não foi covarde, botou lá os 3 atacantes e o Herrera já quebrou o gelo, já fez o seu gol. E o Emmanuel Biancucci também já guardou dele de novo, um belo chute. De fora da área. De lado de pé, com a curva, a bola descaindo, fazendo a curva pra dentro. E eu acho que o Emmanuel Biancucci vai conquistar essa vaga. Porque o Vasco tá precisando. Eu estava muito o Andrezinho como o homem que tem um bom arremate, um bom passe, aquele cara que vai subir o conceito vascaíno no que diz respeito a fundamentos. E quem tá fazendo isso é o Emmanuel Biancucci. O cara entra e tá marcando gols de categoria. Gol de quem tem confiança pra finalizar. Na verdade, ele entrou de titular ontem, né? A gente falava que a previsão era realmente... vai ganhar essa vaga. Pois é, vai ser definitivo, né? Isso, vai ser pro brasileiro, que eu quero dizer. Porque a previsão era que o Júlio dos Santos, ou Júlio dos Santos, como preferir, jogasse, né? Entrasse como titular, e acabou o Celso Roth surpreendendo e colocando o Emmanuel Biancucci. O primo do Messi, o irmão do Max. O Biancucci, do jeito que tá,
ele pode até falar assim, ó, Dagoberto, cai fora, bota o Júlio dos Santos junto com o Emanuel Biancucci, deixa os dois volantes, porque o Dagoberto ontem foi expulso, né? Foi expulso. 35 do segundo tempo. E o cara com 35 anos de carreira, não, brincando aqui, Olha. já bem experiente que ele é, campeão brasileiro aí inúmeras vezes por Cruzeiro, São Paulo, campeão de tanta coisa. Atlético Paranaense. Não, ele tava naquele 2001? De 2001, Tava. acho. Tava de 2001? Tava em Tava? 2001. Então. Eu lembro- Isso eu não tenho certeza, mas eu sei que ele ganhou títulos com o Atlético Paranaense também, de Campeonato Paranaense, enfim. Outros. Exato. E campeão estadual aí todo ano que ele é. Inclusive esse com o Vasco. O cara me saiu por conta de uma besteira dessa. Enfim, ficar respondendo. Oi. Agora o Vasco o Vasco acabou cometendo diversas falhas no decorrer do jogo, principalmente pelas laterais, né? A lateral esquerda e toda hora O garoto, né? O garoto que foi improvisado, né? E Foi improvisado não, foi colocado na lá verdade ele saiu com 6 minutos, ele saiu machucado. o Henrique Silva, exatamente. Aí entrou É. o Cristiano no lugar dele. Perfeito. E aí o América assustava o Vasco. Eu acho que um dos pontos positivos de ontem foi a boa atuação do goleiro. O goleiro não teve culpa no gol. O Jordi, né? O Jordi que substituiu o Charles. substituiu o Charles. Agora, o Herrera articulou bem as jogadas pela direita do Vasco. Foi bem. O Dagoberto conseguiu dar 2 chutes, mas não terminou em nada. Eu até apostei ontem 4-0, né? Vocês até brincaram, nossa, muito otimista. Eu acertei, eu botei 3-1. Botou 3-1. Eu acho até que o Vasco faria o quarto Apostei gol. 1-0. Eu acho até que o Vasco faria o quarto gol se o Dagoberto não tivesse sido expulso, né? Prejudicou totalmente. O Vasco tava se encaminhando bem. 3-1, e o Vasco poderia ter tentado até algo mais. Eu achei o Madison tímido no jogo. O Vasco precisa mais dele, precisa mais da força ofensiva dele. E- Ele que é um dos principais pilares dessa força ofensiva do Vasco, né? Exato. Que não é lá uma Já não força é a ofensiva. mais forte que tem. Exatamente, mas que o Madison é um dos principais que mais toca na bola. Te deu esses dados aqui, né, Lucas? Que ele é um dos que mais toca na bola, que mais chega à frente e tudo mais. Sim. Agora, uma coisa bacana foi o Herrera, né? O Herrera que teve uma atuação bem apagada contra o Grêmio. O Herrera conseguiu ontem jogar muito bem, ele e o Biancucci, primo do Messi. E o Vasco precisa ganhar um reforço de qualidade no setor ofensivo. O Herrera ainda teve uma bola na trave também, do Herrera. E o gol, é claro, né? Só podia sair de bola parada, né? Porque o Vasco tem muita dificuldade de criar e o Vasco precisa chutar muitas vezes para conseguir marcar um gol. Pois é, o time É que mais complicado. precisa chutar no Campeonato Brasileiro, né? Tem essa estatística aí. Exato. De Só- 27, a última lançada foi pelo Footstats, foi 27 chutes pra um gol. 26 quebrados, aí você arredonda pra 27. É assustador, né? É assustador, porque se a gente comparar com os outros já, times, já bateu o 8, caso dos 9, 70. Já foi 77 finalizações pra um gol. Isso aí até melhorou. Mas tá muito aquém de ser um clube que briga em cima ou que não brigue fora da confusão. 26 ainda é um dado muito grande, muito alto. Mas é aquilo, né? Se tiver um aproveitamento ruim desse com um time como o Fluminense, não vai ganhar nunca. Então o Vasco tem que melhorar. Essa partida, como é um time Até de porque, Série como C, você falou, tinha né, que ganhar Lucas? confiança. O Lucas, perdão, o Rômulo, não vai criar tanto, né, contra o Fluminense, né? Exatamente, aí precisa fazer o gol. O Riasco, por exemplo, tá muito fraco. Mas é questão também de confiança. Eu acho que o cara marcando um gol, ele vai melhorando. Por isso que tem que manter o Herrera e o Biancucci. Agora, vocês comentaram que o Vasco havia marcado 3 gols, né? A última vez que o Vasco havia marcado 3 gols foi no dia 15 de abril. Fez 3 gols no Rio Branco do Acre e também pela Copa do Brasil. Ou seja, são times de qualidade muito inferior a Fluminense, São Paulo, Inter, Flamengo. Então o Vasco tem que melhorar bastante. Sobre o confronto do domingo, Vasco e Fluminense, a gente vai comentar isso mais amanhã, tá? Eu já adianto que eu acho uma ótima pro Vasco enfrentar o Fluminense logo agora. Você já tinha falado isso, Tem né? um Que clássico é o agora. momento ideal dessa virada aí, que agora é um clássico aqui, aquela frase clássica, né? Clássico é clássico, tudo vice-versa, né? É a chance do Vasco, né? Porque clássico, coisas fora do comum acontecem. Exato, Clássico, inverter esse normalmente, favoritismo do Fluminense. essa lógica, porque o número de chutes, normalmente dá tudo o contrário. Normalmente, cansei de ver. A gente vê muito isso, time em uma fase,
pegando o rival e destroçando. Acabamos de ver Cruzeiro e Atlético. O Atlético voando, Cruzeiro mal, o Cruzeiro meteu 3-1 na casa do Galo. No Horto. Na casa do Galo. Exato, que agora é casa, porque não tem mais estádio passou dividido. a ser casa do Galo. Já cansei de ver o Fluminense nos anos 90, numa draga danada, jogando segunda, terceira divisão, pegava o Flamengo, arrebentava o Flamengo. O Palmeiras e Corinthians, Palmeiras na segunda divisão, Corinthians campeão do mundo. Aí Palmeiras, Corinthians dava Palmeiras. O Campeonato do Mundo de 2000, né, que você fala. No quê? No campeonato, o campeão do mundo que é agora ou de 2000? Não, do campeão do mundo 2012. Em 2012, tá. tô Palmeiras pensando. na segunda divisão em 2013. Perfeito. E o Corinthians campeão do mundo e o Palmeiras caindo. Foi em 2012 isso. Aí pegava Palmeiras e Corinthians e o Palmeiras ganhava. O Palmeiras caiu em 2002 naquela época, é verdade. Exato. Clássico equilibra tudo, né? Isso, Clássico e é a hora complicado. do Vasco aparecer, ainda mais num clássico como Fluminense e Vasco, que historicamente é assim, o time que tá por baixo, normalmente, aquele que mais precisa, vence. Eu converso com o pessoal das antigas, que fala muito desse clássico, que era a mesma coisa no passado, só que hoje inverteu. O Fluminense podia estar mal, podia estar ferrado, podia estar acabado. Pegava o Vasco, isso no passado, anos 80, 70, 60, ganhava do Vasco. Agora inverteu. Assim o Vasco, como pegava o Flamengo nos 90, né? Nos anos 90. Isso, agora o Vasco não. O Vasco começou a criar os últimos confrontos começaram a ser mais favoráveis pro Vasco. Né? Se eu não me engano, o último confronto entre Fluminense e Vasco foi aquele do Engenhão, né? Foi aquele do Engenhão do 1 a Campeonato 0 Carioca, 1x0 aquele Vasco. pênalti lá, Mandrake, mas enfim, ganhou o Vasco. Ganhou o Vasco. Não vai ter arbitragem do Rio, né? O Eurico tá lutando pra voltar a arbitragem do Rio pro segundo turno. Agora vai ser um árbitro, se eu não me engano, paulista, que vai apitar esse Fluminense e Vasco, entendeu? E o Eurico quer no segundo turno botar árbitros locais pra apitarem os jogos, não sei se ele vai conseguir isso, mas a gente já vê que até nisso já estão lutando, né? É verdade, é complicado. Agora, um outro detalhe é a torcida, né? Muito pouca gente ontem. 2.910 pessoas em São Januário. Ou seja, no vôlei hoje de tarde, Brasil e vencendo os Estados Unidos pela Liga Mundial, tinha mais gente. Então a torcida do Vasco precisa comparecer. Mas não é novidade, né? Que a gente tem que, não é novidade. A torcida do Vasco em São Januário, esses jogos de noite é difícil mesmo. Mas agora é no Maracanã. Agora é um clássico. Tá assim. Mas é outra competição também, então tinha que apoiar. Tá falando do público da Copa de São do Januário. Januário. Da Copa do Brasil. Não, o pessoal não tá se importando com isso. O pessoal tá querendo sobreviver na Série A. Mas até na Série A a gente falava isso, né, Lucas? Os públicos do Vasco têm sido muito baixos mesmo em São Januário. Tem dado 4.000, 4.500 pessoas. Público presente. Pagante tem dado menos ainda. É muito insignificante, né? Como você falou, né, Pagante 2.689. Ontem, né? Ontem. Presente 2.900 e alguma coisa, não é isso? 2.910. 2.910. Muito Pois é. pouco. E vamos ver, né? Eu acho que pode ser uma boa partida pro Vasco ganhar confiança. Confiança, às vezes, com um clássico, né? Vai melhorando as coisas. O Vasco vence o Fluminense, não sei. Não, o exemplo Pode foi o ser Flamengo. Venceu o Flamengo. Venceu o Flamengo quando ninguém esperava, né? Isso. E depois emendou outra vitória seguida com o Avaí. Que foi as vitórias que o Vasco tem. Porque o resto é empate. Exato. Bom, agora a gente segue no Vasco ou vai ter agora o outro lá que se deu bem ontem? O outro que se deu bem ontem, mas primeiro, só destacando aqui que o América de Natal completou 100 anos e jogou com as camisas bem curioso, né? Jogou com 101, 102, 109, 107. Jogou com os dígitos normais de 1 ao 11, só que com 100. Bacana a homenagem, achei legal, achei criativo, né? Bem legal. Criativo. Exatamente, só foi ruim pra narrador, né, que parece que confundiu, ele ficou muito junto, dizem, né, não sei, mas vamos ver. Então, Fluminense e Vasco tem 12.500 ingressos vendidos para domingo, hein, 12.500 ingressos. O Essa setor sul parece que esgotou. Parece que esgotou não, esgotou o setor sul, que é do Fluminense, né, destinado à torcida do Fluminense. Então, muito bem, às 7h38, Salvador, falemos agora do Flamengo que ganhou do Náutico ontem. Salvador... Flamengo! Garoto! Demorou, mas abalou. Eu teria desgosto profundo se faltasse Qual? o guerreiro no campo. Isso é verdade, isso é verdade. Garoto, se faltasse o guerreiro no campo, como faltou no domingo passado contra o Corinthians, aí é o problema. E graças a Deus não vai faltar, né, o guerreiro no próximo sábado contra o Grêmio. Aliás, também se você falou da arquibancada sul do Fluminense pro clássico de domingo já tá esgotada, a arquibancada norte do Flamengo para o jogo contra o Grêmio, estreia do guerreiro no Maracanã também esgotada, Lucas. E aí, vamos lá, é aquela coisa que eu pedia sempre. Quem fez o primeiro gol?
Jorge. Salve, Salve, Jorge! Jorge! Eu digo uma coisa, vocês acham mesmo que o Armeiro vai tirar esse moleque? Não vai, eu já falava aqui. Ele tá muito bem, Lucas. Olha, ele tá o muito gol bem. Foi o que eu pedia, uma aproximação em triangulação do meia, do Everton. Jorge. O Everton pro Jorge, o Jorge fez o gol. Exatamente. E aí eu digo uma coisa, por que ele entrou ali livre? Por que tinha aquele buraco pra ele vir de O trás? Sheik participou do gol também. Era O o- Sheik foi o primeiro a tocar na Por bola, quê? depois o Everton. Se vocês perceberem, Era o lugar do Guerreiro, né? Ele era- atraiu dois zagueiros. Tinha um jogador marcando o Guerreiro corpo a corpo e o outro fazendo a cobertura de um cruzamento que a rota seria pro Guerreiro, um cara no primeiro poste. E aí o Jorge veio de trás, não veio do primeiro poste. Tava ali aquele buraco, meteu de primeira, fez o simples, né? O feijão com arroz, gol do Flamengo. E Se no emocionou segundo- todo, ficou feliz. Claro, Primeiro gol no claro. profissional, né? E aí a 19 anos, né? triangulação. Normal. Aí eu pergunto pra vocês, é difícil? É obrigatório ter um 10? Não é, gente. Não é, hoje em dia no futebol brasileiro, Não é. ter um Paulo Henrique Ganso não é E obrigação. o Paulo Henrique Ganso, eu canso de ver São Paulino pedindo pro Ganso ir embora. Sabe quem tá Eles querendo pediram o Ganso pro agora? Kaká ir embora mal. também, né? A torcida do São tudo Paulo bem, é ela meio esquisita. maluca, eu concordo. Mas sabe quem tá querendo o Ganso, já que você falou de Kaká? Quem? O próprio Orlando City. Ah, é mesmo? Falou que pode Eu nem podia sabia, fazer hein? Eu nem esforço. não combinamos Eu isso, não. Eu soube isso hoje. Não combinamos isso. Eu soube isso hoje. Então, assim, voltando ao Flamengo, aí a gente pega o Flamengo passando susto. Ontem eu disse que ia ser 3x2 o Náutico, que eu achava que ia ter pichotada. Chegou a ter, só que aí o César salvou. Dessa vez o César... Dessa vez, aliás, foi a estreia do César, então. Foi. Pelo menos esse ano, porque ele já havia agarrado muito, né, contra o Cruzeiro naquele jogo do André Santos, aquela polêmica toda, enfim, de É, escalação. o jogo da polêmica de 2013. É, exato. Ele já tinha agarrado muito naquele jogo. Você lembra, Romulo, daquele Não, Romulo, ele daquele jogou jogo? 2 jogos no Carioca. Nesse ano? Não, mas eu tenho que confirmar Não, quais. mas eu quero dizer uma estreia de fato, grande, uma estreia de grande. presença mesmo. Exato. O cara chegou e vestiu a camisa, não foi a 1, mas enfim, camisa de titular do Flamengo. Sou o goleiro do Flamengo, o Flamengo tem goleiro, não só o Paulo Vitor. Exato, eu ia comentar isso. A partida de ontem foi muito boa para 2 jogadores. Pro Jorge, né? Por motivos óbvios, ele marcou o gol. E ele jogou muito bem. Depois eu falo do César rapidinho, só quero Porque como o Jorge tem personalidade, né? E como ele não vai mal, né, Lucas? Você vê até no jogo que ele não vai tão bem contra o Corinthians, ele não consegue jogar mal, não consegue comprometer. Ele é muito bom jogador. Não, eu 19 anos. Eu olhei ele no Sub-20 e falei, esse moleque aí, eu dei graças a Deus, eu falei, caramba, o Brasil, ele é tão fantástico de material humano no futebol, que essa geração aí do Sub-20, ela encaixa perfeitamente com essa seleção principal que fez vexame, que fez água na Copa América. Jorge tá dentro, o Gerson, o Kennedy. Olha, eu falo uma coisa pra vocês, desse grupo Sub-20, se 2 vingarem, está muito bom. E eu acho que o Jorge vinga. E o Gabriel Jesus fez o primeiro gol como profissional também pelo Palmeiras ontem. Então, bem legal, né? Exato. E o E primeiro no jogo jogo foi difícil. 0x0. Foi, lá em Arapiraca. Exato, é contra o Asa. Agora a brincadeira é, vamos lá, vamos comparar o Jorge com o Pará. Meu Deus, o Pará lento, o Pará atrasando o jogo, o Pará fazendo assim Pra que fazer muito isso? mediano. E o Vai que o Jorge voando acredita, tanto- compara o Jorge tanto com alguém ofensivo maior. como defensivamente. Você fala o Meu Pará Deus que do o Pará céu. jogou ontem que como o Pará titular. jogou ontem, A gente previa aqui que o Luiz Antônio fosse ser escalado, mas não, ele preferiu fazer o feijão com arroz, não improvisou ninguém, botou o Pará de novo lá na lateral direita, que é a posição dele original. O Pará muito mal ontem. Ou se ele faz o mesmo de sempre. O mesmo de sempre dele é 4,5, 5. Pô, o Flamengo não pode ter um jogador 4,5, 5, entendeu? E Não, o mas Jorge dispensando voando, o Léo até Moura, a né? comparação. Dispensando o Léo Moura, antes do final do contrato dele, dispensou ele em abril, o contrato dele iria até o meio do ano. Ou seja, o Flamengo não quis nem renovar até o final do ano, que daria pro Léo Moura jogar até o final do ano, né, Lucas? Pelo amor de Deus, né? Daria. Comparar na lateral direita, contratou o Ayrton agora. Comparar não, com o precisa- futebol brasileiro como tá, Léo Moura jogaria sim, daria conta. Jogaria fácil, né? Porque se você falasse, pô, vou me livrar do Léo Moura, mas vou contratar um grande, assim, uma unanimidade, como é o Guerreiro, por exemplo. Pô, uma coisa é você falar assim, olha só, o Flamengo não vai aproveitar o Baggio porque tem o Guerreiro. Pô, tudo bem, o Guerreiro é referência, vem pra ser o ídolo 9 e tal. Outra coisa é você falar assim, ó, eu tenho o Pará, aí eu vou tirar o Léo Moura. Pô, pra deixar o Pará, você bota o menino da base, né? Agora, o César, ele fez uma grande atuação ontem, né? Serviu pra ganhar confiança. Mesmo caso do Vasco, tem que ganhar confiança. Ele havia feito partidas bem medianas. Mas Não, o Flamengo não tinha goleiro até ali, né? Não não tinha. Ele tinha. tava muito inseguro, falhando em várias bolas fáceis. Até ontem ele falhou numa saída de gol, assim, faz saída de gol, mas ele
O zagueiro Você ia salvou. falar É isso, exatamente Rômulo. isso que eu ia falar. É que eu sou um pouco, assim, exigente e implicante. Mas ele falhou um pouco, assim, ainda na saída de bola. Mas depois, a partir do segundo tempo, ele deu mostrou que confiança, veio. Fechou Mostrou o que veio. gol. Fechou o gol. Pô, a saída de Bacana. bola é uma coisa mais de time, treinamento, experiência com o tempo. E ritmo de jogo também. É, né? exatamente. E aí o que serve pro Santos também vale pro zagueiro. Eu pegava o exemplo do Marlon, do Fluminense, essa molecada jovem. Aí tem coisa, amigo, que é só experiência, que é só o tempo. E ele é um goleiro alto, né? Um goleiro ágil, então não tem por que não ir bem, né? Um cara que tem todos os requisitos, né, Lucas, pra ser um bom goleiro, né? O cartão de visita deles é ótimo. Ele ali, tu fala assim, opa, esse cara aí, ele se garante. E aí, amigo, é viver, é jogar. Agora, Lucas, o Marcelo dá susto. O Marcelo é um zagueiro muito inseguro. Fraquíssimo. principalmente na Pra saída mim, de bola. fraquíssimo. Pra mim, não tem condição de dá, vestir a camisa do isso Flamengo. aí, isso aí. Eu apostava ontem, eu apostei 3-2 Náutico. Eu tô aqui admitindo que eu errei. Eu falei, meu amigo, o Flamengo vai chegar uma hora que ele vai começar a dar uma... O que eu imaginava, ainda bem que o Flamengo fez o gol cedo. O Flamengo fez aquele 1-0 com o Jorge aos 6 minutos do segundo tempo. Eu digo uma coisa pra vocês. Se passa ali, chega aos 20 minutos, o Flamengo precisando de um gol, Ia se abrir demais. a pressa inimiga da A perfeição. insegurança. Meu amigo, aquilo ali ia ficar uma coisa... Eu achava que o Flamengo ia até fazer isso no primeiro tempo, Ia tomar gol de churrasco, Lucas? Eu acho que ia tomar gol de pelada assim, aqueles gols de brincadeira de tio no churrasco. Ia tomar gol de churrasco. Não tomou. O César salvou. E aí depois no contra-ataque, quem não faz, Guerreiro faz. Guerreiro faz, mas Marcelo Cirino eu não sei se faria, porque ele perde muitos gols cara a cara, né? Aliás, vale citar isso Tá aqui. vendo a diferença? A melhor jogada que eu vi do Marcelo Cirino com a camisa do Flamengo. O gol do Guerreiro. Jogadaça do Marcelo Cirino na posição Cirino é dele. isso, Na Cirino é posição isso. dele. Velocidade e... Assistência. Assistência, exatamente. Quem vai cobrar do Cirino fazer o que o Guerreiro faz? Por quê? O Cirino é aquilo, pô. O Cirino... Eu me lembro que teve o Atlético Paranaense... O Atlético Paranaense teve um artilheiro de campeonato... Que não era o Cirino, era o outro. Ederson. Quem se fez em cima do Cirino foi o Ederson. Imagine o Guerreiro pode fazer muito mais. Muito mais. Agora, só mais um destaque. O outro que jogou muito bem ontem, eu acho que foi a melhor atuação dele nos últimos 2-3 meses, o Everton. O Everton foi bem ontem. Sabe por que ele foi bem ontem? Porque o ombro deixou de pesar tanto. Porque tem outros ali. Ele pode jogar agora com mais espaço. Verdade seja dita, era o que o Pô Fechou falava. Quando chegar um nome de peso ali, uns caras mais carrancudos pra segurar a pressão, né? Os caras mais casca grossa. Aí o Everton, os jogadores vão ter mais, né, facilidade, mais ar pra respirar, né? Pra jogar, né? Isso, vai ter mais campo, vai ter mais buraco pra se enfiar, pra penetrar na defesa. É por isso, aí compara com o Fluminense, é a mesma coisa. O efeito Fred e o efeito Guerreiro. É a mesma coisa. Mas Exato. como o Guerreiro se posiciona bem, né, Lucas? Você vê, ele tá na hora certa. Ele ainda perdeu um gol no final, que o Sheik acabou cruzando a bola um pouco Que forte. a bola quicou e ganhou velocidade. Exatamente. Aí ele perdeu o time. Ele perdeu o time, acabou chegando de carrinho, acabou não conseguindo botar Perdeu pra tempo, dentro. no caso. Mas Tá. ele tem um senso de posicionamento muito bom, e como ele tem técnica, né? Como ele mata a bola, habilidade mesmo, né? Exatamente. Técnica é diferente de habilidade, porque técnica pra mim é a inteligência do cara pra jogar. É aquilo que o Cirino tem, por exemplo. O Cirino não tem muita habilidade, que a bola bate nele e vai longe, ele é meio desajeitado. Mas ele, numa jogada dessa, assim, por exemplo, ele entende, ele vai lá, faz um cruzamento, um passe certo, ele tem essa noção, assim, vou tocar agora pra esse jogador, ele tem essa inteligência, mas a habilidade... É o técnico. É, exatamente. E a habilidade é tu executar o fundamento com velocidade. A habilidade pra mim é você matar a bola com perfeição, você fazer o passe Não, perfeito. isso é técnica. Pra mim é o contrário. Não, pra mim, eu chamo de técnica o quê? Técnica é o cara ter o bom fundamento, a boa matada, o bom cabeceio, o bom chute. E habilidade é o cara ter isso tudo, mas com velocidade, com agilidade. Pra você Aí o quê? ele é Pra hábil. você o quê? Eu acho que o Sheik ele tem isso, ele consegue pensar mais que os outros no Flamengo. Se a gente for ver, o Flamengo tem muito corredor, tem muito cara... mas que não consegue jogar pensando. Foi exatamente isso que a gente tá comentando Porque aqui. pra mim é técnica. bagre. Pra mim, técnica é exatamente isso. É o fato de você pensar na melhor jogada. Você executar e pensar na melhor jogada. Como o Cirino tem. Mas agora a habilidade de você ter o domínio corporal, condução de bola, domínio de bola e tudo mais, isso aí eu acho que ele já não tem tanto. E o Guerreiro sobra. Você vê que as tijoladas que o Guerreiro domina é impressionante. Fora Exato. o posicionamento O dele. domínio dele é incrível. Impressionante, tanto É com o incrível. peito, tanto com o pé, é impressionante. Não, isso aí a gente já... E o posicionamento também, chovendo né? molhado. Agora eu falo uma coisa aqui pra terminar a análise, que a gente tem que ir pro intervalo. Que horas né? são? Quanto tempo temos de Olha, programa nós aí? já estamos no minuto 31 do programa. Porque já que a gente começou tarde, Então tudo bem. hoje a gente vai até 8h15. Isso, temos que Então fazer uma vamos hora lá. de programa. 8h15 é o Termine sua nossa análise. data. Pra terminar, o Armeiro gosta de dançar?
pra recuperar local no time, ele vai ter que Vai rebolar. ter que rebolar? Vai, Armeiro vai ter que Vai rebolar ter que ter muito armeiration Vai, aí. não. Eu falava aqui que o Armeiro não volta mais. E sobre o Léo Moura, também confirmo aqui. Pra mim, a carreira do Léo Moura acabou. Olha só, o Lucas já tinha falado disso Já antes, tinha, hein? não, eu aposto com vocês se em 2016 ele volta. Quando eu falo acabou, ele pode muito bem fazer que nem o Túlio, jogar nesses times menores, pode. Mas em alto nível acabou. Pra você acabou também? Você quer retrucar, Rômulo? Não, eu acho que o Léo ainda joga. Em alto Eu nível. acho que Eu acho. Com pelo 37 menos, anos, pelo menos 6 por- meses parado. Pelo Joga. menos por Curitiba, Joinville. Eu te dou um exemplo aqui, enfim, Lucas. Goiás, ele joga. Eu te dou um exemplo aqui. O Sheik, 36 anos, É um corpinho caso à de parte, né? 25, corpinho de Caso à 25. parte, caso à Ontem- parte. ontem Pera aí, fez é outra chavalinha, coisa. Zé Roberto ontem e Sheik são corria. outra. Eu tô falando Léo Moura. Se fosse Não, assim, o Léo Moura não joga. saía. O Léo Moura não saía do Flamengo. Joga porque Sheik tem é casa à muito jogador parte, Zé bom. Roberto, bem lembrado, também é um caso à parte. 41 anos. E Ronaldinho Gaúcho também, gente. Vamos lá. Ronaldinho. Joga porque ele olha, tem- olha o Lucas aí querendo. Vamos lá, tem que ir pro intervalo Então, agora. muito bem, olha só corrigindo uma informação aqui, Fluminense e Vasco fechou hoje o clássico de domingo, né? Fechou a parcial com 20 mil ingressos vendidos do setor sul esgotado. Então, não 12.500, essa parcial é antiga, 20 mil foi a última parcial, último balanço do final do dia da tarde de 5 horas. Então, às 7 horas e 50 minutos, 7h50, a gente vai. Rômulo, quer falar alguma E coisa? só pra terminar o Flamengo deve contratar o zagueiro César, que tá no Benfica. Do Benfica, Benfica foi B, né? Foi pro Benfica B agora nessa temporada. 22 anos, 1,90 m, é ex-Ponte Preta. Muito bem, ele é novinho, né? Então, brasileiro Vale a tem 22 aposta. anos. Tem que, se já foi pra Europa é porque o cara tem alguma coisa. Então, às 7h51, vamos pro próximo intervalo, porque você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada, e nós torcemos sem parar. Vai, Salvador! E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21 99831 9076. 21 99831 9076. Vamos crescer juntos. Valeu! Aquele abraço! Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcendo sem parar. Às 7h55 pelo horário de Brasília, 5 para as 8 da noite. E agora, a gente, primeiro falando de música, Salvador Rangel hoje tá no dia do samba e do pagode, né? Agora a gente ouviu Jorge Aragão, Eu e Você Sempre. É um pagodinho, não faz mal a ninguém, né, Salvador? Um sambinha também não faz. Então é show de bola. Salvador tá falando que é bom e é bom demais. Então, vamos falar agora em homenagem ao pagode. Eu não sei se tem a ver, mas enfim, em ritmo de pagode, vamos falar do Fluminense que joga domingo contra o Vasco. E que quer ir pra Sul-Minas. E que quer ir pra Sul Minas, tem isso pra falar ainda. Salvador, vamos falar do Fluminense, Salvador, é o seu time, meu filho. Ele tá... Salvador hoje tá meio... É que ele tá de óculos hoje. Clube que orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Que Maia é bom demais, né? Vitórias 1000, Lucas. É, vitórias 1000. E será que mais uma vitória 1001 no próximo domingo? Olha, é uma coisa que a gente tem que ver que a torcida comprou a briga. A torcida do Fluminense, tradicionalmente, ela sempre compra ingressos de última hora. Já esgotou sua parte, é porque realmente eles querem... Estão com uma confiança, o time de guerreiros está fazendo a coisa acontecer. Então, assim, David, eu falo uma coisa pra você. O fato é que o pessoal comprou barulho. Num clássico, a apresentação do Ronaldinho... tudo convergiu pro Fluminense agora tá pra embalar. Você falou bem, a apresentação do Ronaldinho. Aliás, é que o mais Éder uma... Luiz vê como provocação. É mais um negócio desses aí, mais um capítulo, mais um grãozinho de areia nesse negócio de
Vasco e Fluminense. Lado de torcida. Eurico, lado de torcida, Ronaldinho Gaúcho, 90% Ferge. Serra, Ronaldinho Gaúcho Vasco, Ferge. Ronaldinho Gaúcho vai ser apresentado no jogo e a programação é essa aqui, Lucas e Rômulo. E Salvador, né? Porque o Salvador tá esperando o Ronaldinho, né, Salvador? Ronaldinho Gaúcho vai conceder uma entrevista coletiva às 2h30 da tarde e na sequência vai vestir a camisa do Fluminense, do Tricolor, pela primeira vez e já com o uniforme vai pro gramado por volta das 15 horas, né, das 3 da tarde, para saudar os presentes que já estiverem lá pro jogo, né? E depois ele volta ao vestiário para conversar com os novos colegas de clube e participar da preleção do técnico Anderson Moreira, Ronaldinho que vai assistir o jogo num camarote. Tudo isso no telão do Maracanã. Estão dizendo que é pra chegar cedo, você que é tricolor, chegue cedo, porque vai passar no telão a entrevista do Ronaldinho, vai ser aquela coisa mesmo pra... Agora, ele já vestiu a camisa, né? Ele já havia feito um vídeo promocional falando que... daqui a ele pouco vestiu você com tricolor e o vou com Peter vamos com Simpson, tudo. né, ele? É, E o exato, Fred já disse, o que exato. faremos irá marcá-lo. Meu amigo, eu tô... É Fred tá muita empolgado. coisa, por isso que esgotou rápido. Ele falou que vai aumentar muito a média de gols dele, porque o Ronaldinho é gênio, né? Ele deu várias declarações hoje falando isso. Ele falou isso, não tem essa de dividir não, porque o Ronaldinho chega, eu sou a estrela do time, vai ter duas, vai ficar dividido, reino dividido, não sei o quê. No terreno dividido, nunca teve reino dividido. Não vai ter, pelo que o Fred tá dizendo aqui, não vai ter reino dividido não, Lucas. Agora, eu fiquei muito curioso, que eu queria ver o quanto o Ronaldinho ainda consegue mobilizar. Porque aqui no Rio ele saiu um pouco queimado do Flamengo. Eu queria ver se a torcida do Fluminense ia ter uma visão crítica sobre o atual momento do Ronaldinho, ou se ele ia chegar com um status muito elevado. E conversando com várias pessoas tricolores, assim, ele chega com moral, com quem a torcida tem bastante expectativa. Chega, sabe por quê, ô Rômulo? Porque o pessoal acredita que o Ronaldinho vai ser contagiado pelo espírito de guerreiros. E aí o pessoal tá achando isso. E obviamente, é aquela pergunta que eu faço. Vamos agora analisar tecnicamente. Você pega o Ganso, você pega o Gerson, você pega... Quem mais que é camisa 10 aí, ou que é armador? O Alex, do Coritiba. Lucas Lima. O Lucas Lima. O Alex do Coritiba é clássico. Aquele, né? é clássico. Ele estava sendo pretendido por vários clubes, que ele encerrou a carreira no Coxa, mas Palmeiras queria, Cruzeiro E queria... ele fez questão de voltar pro Coxa, onde ele começou, né? Pois Bem legal. e muita gente ainda queria que ele continuasse jogando. Eu pergunto, o Ronaldinho, esses caras aí fazem mais do que ele o quê? Corre mais que ele? Não acho não, Lucas, eu discordo. Peraí, David, Não acho também, não acho que o Rômulo vai concordar comigo. O Ronaldinho, pelo menos até no Flamengo, no próprio Atlético Mineiro, ele foi bem no Atlético Mineiro, porque o time estava No Flamengo organizado, mas também ele... foi. Não foi, Quando não. ele teve o Thiago Não foi. Neves auxiliando ele... Não foi bem, não. em O Thiago Neves 2011. foi muito melhor do que ele não foi Tudo bem. bem. Ele se escondia atrás da marcação, ele não participava, tocava pouquíssimo na bola. Um camisa 10, Lucas, tem que tocar na bola o tempo todo. Olha, Concorda, eu Rômulo? vou falar uma coisa Tem pra que preencher você. o meio de campo, Eu tem acho que ele um andar. camisa 10 ativo, achava ele no Atlético Mineiro até Discordo. ativo. Agora sim, o problema é que vocês querem que o Ronaldinho faça hoje o que ele fazia no Barcelona. Não, completamente se ele jogasse oposto, que ele não. joga no Barcelona, estaria lá. Estaria lá até hoje. Não, exatamente. é incrível isso. Não, na minha opinião, Perfeito, as Rômulo. pessoas acham que o gênio ele tem que fazer uma jogada brilhante por minuto. Não é, Não é Lucas, assim. é dinamismo de jogo. Não, é ao você contrário, ter regularidade, né? E Mínima. você ter o dinamismo de jogo, coisa que muita gente reclama do Ganso, mas o Ronaldinho é muito pior, porque o Ronaldinho não dá aquele ritmo, O não Ronaldinho pega é na bola pior. o tempo todo. Não. Exato. Isso muito pior. eu discordo. Aí eu discordo. Eu acho que o Ganso não faz Só você vê nada o mais scout. que o Ronaldinho. Você pega o scout e vê quantas vezes o Ganso toca na bola e quantas vezes o Ronaldinho toca na Não, bola. a gente vai comparar. Então tá aqui, a gente não vai sei. comparar esse ano o Ronaldinho com outros meias. A gente vai ver se vocês estão fazendo um juízo dele ruim por conta do passado ou por conta da época Pra atual. quem viu ele jogar no Flamengo, no estádio, o negócio, a coisa é pesada, a coisa é complicada. Obviamente, não, ele no Flamengo declinou. Eu não vou esconder isso nunca. Mas Ele pelo no Milan visto- já não tava jogando nada. Não, tudo bem, mas ele no Flamengo, Nada. pra pegar o Flamengo não tava devendo ele? Tem isso também. A Trafic tava devendo ele, não o Pois Flamengo. aí o que acontece? Aí o cara começa a brincar de Aí o Mas Flamengo vampeta. muito assumiu antes depois ele parte sempre das fez- dívidas sempre e ficou tal. assim. Ele começa a brincar de Mas vampeta. Mas em relação... Não acho, não. Em Pode até relação ser o ao Ronaldinho, até Ronaldinho- pode ser, já que ele tem esse espírito mercenário mesmo. Fala, Rômulo. Mas em relação ao Ronaldinho... Olha Eu lá. não sei. Espírito mercenário, tem. de fato. Não, é verdade. mas- Não, o Assis é totalmente Não, mercenário. isso É é leilão verdade. pra- O Ronaldinho não cria raiz.
Mercenário não é ofensa, é verdade, né? É o termo. Perfeito, raiz da entendi, é palavra. verdade. Ele não cria raiz, ele vai pra onde o dinheiro tá. Não, Concordo. não tem nenhum problema ele querer jogar no time que paga mais. Agora- Ele é um produto que tá se valorizando. Mas eu não sei, eu acho que se você falar assim, pô, Ronaldinho no Vasco, o Vasco tá numa situação muito ruim. O Vasco teria... Tem outras ambições. Iria ter um cara pra chamar a atenção, tirar um pouco o foco do time que tá mal. Só que o Fluminense tá muito acertadinho com a garotada. Eu não sei se é uma boa. Eu acho que o Ronaldinho vai brecar tudo. Eu não sei. Eu não Eu não como uma vejo boa por aí, não. contratação, Eu não vejo que o Eu Ronaldinho não vai vejo. brecar tudo, não. Sabe E o o que eu Ronaldinho vejo? e Ele não Fred do resolve mesmo time. mais. O Fred também não Ele é não rápido. resolve O mais. Fred Não, eu vou tem falar uma mobilidade. coisa pra vocês. Ele não resolve mais. Não dá pra botar Gerson, Ronaldinho e Fred juntos, mas só dois dá. E aí eu vejo o Ronaldinho e Gerson revezando um com o outro. Não, com certeza o Ronaldinho não vai jogar todo jogo, isso é fato. O Não, Ronaldinho é vai claro. jogar. Lucas, o Agora, Ronaldinho vai ó, jogar quer ver uma coisa? um jogo sim e 5 não, né? Vamos falar a verdade. Não, Exatamente. tu quer dizer de tempo, Ah, né? 90 tem até- minutos, pra ele vai jogar um pouco em cada jogo, entendi. Agora sim, tu quer ver uma coisa? O Não, Calil... quero dizer de frequência de jogo mesmo, você vai ver. Não, Tem tudo até- bem. Tem até uma boa piada. Agora o que- Calil disse que foi uma ótima. O Calil falou, o presidente do Atlético Mineiro, Em termos de marketing pode ser, pode falou ser. que o faturamento do Atlético subiu em 350%, que ele vende que é uma beleza. Em termos de hoje em dia, provavelmente não vai ser o mesmo peso do marketing que teve na época que ele chegou no Flamengo. Provavelmente não, e nem no Exato, Atlético exato, Mineiro. exato. Mas ainda assim é o nome, Vamos né? ver, Tem vamos ver, porque tem um efeito Fred junto. Verdade. Então, tem, assim, tem até uma boa piada que dizem que o Ronaldinho, se o Barra Music fosse... Barra Music é uma casa noturna aqui do Rio de Janeiro. Se o Barra Music tivesse ações na bolsa... Ele disparou. tá fazendo merchan do Barra Music, ô Lucas. fazendo merchan. Pra quem não sabe, essa tal casa noturna aí que o Romulo citou, ela é próxima do futuro CT do Fluminense. Pois é. Isso aí. Mas Será aí- que isso tava lá no contrato? Mas vamos aí, lá, vamos gente, merchan, pode continuando continuar. aqui. Deixa ele seguir o E dizem raciocínio. que se o Barra Music tivesse ações na bolsa, iriam disparar com a contratação do Ronaldinho. Pois vindo é, e aqui ele pro fez Rio. o merchan de novo. Lucas Eu Haddad. sei o seguinte, acabou de sair aqui que, contrariada com o interesse de Fly-Flu na Suminas, né, na competição Suminas, a FERJ não crê que Não a CBF acredita. vai dar o aval. Não, e o Marco Paulo Del Nero falou, ok, não me oponho. Ah, Ele é? falou, não me então oponho. a FERJ também, até a FERJ tá perdendo batalha agora, né? Então, no mais, ô David, sinceramente, Mas é óbvio que a FERJ não aprova, né? É óbvio que eu não não aprova. aprovo né? também. Eu acho Você isso uma não aprova? maluquice. Eu não aprovo, acho isso uma maluquice. Agora vamos eu me dar um acho assunto. legal. Eu acho legal bacana. também. Não, eu acho eu uma não coisa aprovo, muito. não. Uma Eu acho que é maluquice uma- boa, Eu acho saudável. que é uma revolução no futebol brasileiro, já é o início de uma pequena liga pra depois a liga se expandir e ganhar corpo e ficar mais sólida. Eu prefiro que Fly-Flu lutem pelo futebol carioca e não Mas não fujam tem do- como, Lucas. Não tem como. Eu São acho que dois, tem são como. dois Não, com um você tem- universo aí. Não tem como. Você tem que unir forças com outros times grandes, como Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Nem que Inter. Fly-Flu fizesse Eu uma acho outra bacana, liga Eu acho bacana, tem que criar com, os liga. menores com outros menores do Rio. Mas aí não existe. Todos que estão disputando o Campeonato Carioca Série T, até estão todos ligados à Federação do Rio. Não, é muito exato, difícil. os afiliados, a grande maioria é pró-federação, não tem jeito. Eu acho Até uma porque coisa senão elas sem se identidade. prejudicam, né? Os times se prejudicam. Eu né? acho uma coisa sem identidade, esse negócio de Suminas. Eu ainda sou conservador no que diz respeito a futebol. Eu não sou contra acabar eu não sou a favor de acabar estadual. Não, eu também não Eu não sou, contra. só que eu acho que tem que diminuir datas. Tem fórmulas de estadual que seriam tipo torneios de pré-temporada, que seria emoção atrás de emoção. Mas isso não é pra agora, porque a gente tem pouco tempo. A priori, eu sou contra Flamengo e Fluminense irem pra Suminas. Você é a favor, Rômulo? Eu sou a favor. Eu sou a acho favor. precipitado. Eu Ainda acho- tem 6 meses pra se pensar isso. Não, eu acho que é o início de uma revolução no futebol Eu também acho brasileiro. início de uma revolução. Acho- E principalmente seu Lucas Haddad, ainda mais com a FERJ como tá agora, a gente tem que ter uma mudança Mas assim, evolução Lucas. pra pior ou pra melhor? Mas pra melhor, Pra melhor. é uma A gente- mudança. A gente melhor, fala uma muito de chacoalhada. mudança. Eu vejo muito isso em político. Que eu sou a mudança, vamos revolucionar. Não, mas Às vezes se muda pra pior. Mas o E campeonato aí? nem vai se chamar Sul Minas. É só uma primeira reunião ainda de análise. Vai dos chamar o quê? times. Roberto Gomes Pedrosa? Não, não sei. Não sei, eles ainda estão montando. Tanto que, por exemplo, nessa primeira reunião, o Grêmio e o Inter ainda nem participaram. Mas já confirmaram que na próxima eles estarão presentes. Eu acho que não vai nem pra frente. Eu acho que vai. Vamos ver. No mais... Que hora, vê quanto tempo tem aí, Lucas. que Não, eu já me perdi. são 8 horas e 6 Mas minutos. vê aí o tempo da modulação. Não, a aí, gente por tem favor. tempo aqui. No A mais- gente, Vê aí, a gente por tem favor. 10 minutos. É isso aí. Então, no mais, eu tenho mais uma notícia do Flusão. 10 minutos. Mais uma do perfeito. Flusão. Pode ir lá. O Fred. Ah, eu ia falar isso. Pode Acionou seguir. a Unimed na justiça. Exatamente. E pediu 9 milhões e meio de reais. 9 milhões e 460 mil. Isso aí é o Fred com a Unimed. Acho que o clube, né? Não...
É justo também. Ele tem que brigar pelo que é dele, o salário dele, é justo. Exatamente, o contrato é contrato, assinou quem quis, gozou da imagem do Fred quando tinha ele, agora não tem mais, vai deixar de pagar? Exato. E só Por comentando direitos isso, de imagem, exatamente como você falou da imagem, por direitos de imagem. o artilheiro do Brasileirão, o Ricardo Oliveira, do Santos, ele comentou, ele falou hoje que os atrasos incomodam, mas não são determinantes pro que o time tá jogando. Porque o Santos também tá bem, o salário lá tá bem atrasado, né? Tá complicada a coisa lá em São Paulo também. Ó, vocês querem vir pra finalizar Fluminense pra gente ir pro intervalo e aí a gente falar desse destaque final, dessa coisa fatídica do Didia e tudo mais? Só pra terminar, ontem Inter e Tigres, 2-1 Inter, resultado perigoso, mas ainda assim Isso vantagem então, mas eu ia pro puxar Inter. exatamente isso. Então, Salvador Rangel, fica atento aí porque a gente vai falar de Libertadores Não, agora. vai ser só uma notinha antes do intervalo, não precisa nem Não, falar mas muito não. eu queria saber de vocês o que você acharam. O Sobis foi muito vaiado. E aí recebeu, isso fazendo associação com o Fluminense, ele recebeu o carinho dos tricolores. O Fluminense oficialmente declarou que sempre terá nosso respeito, Rafael Sobis. Ele saiu muito vaiado porque ele jogou, foi revelado no Internacional e tava lá contra o Internacional. Tudo bem, mas o cara... Mas ele deu uma declaração o depois cara cantou falando que Libertadores. não influenciou em nada o futebol dele. Inclusive foi ele que bateu a falta pro gol. Claro, não vai influenciar. O cara, Ele é o Sobis experiente, né? Experiente. Bom Experiente, é um jogador. jogador sério, um jogador de boa mente. Agora, David, eu achei que o Inter perdeu uma grande chance de dar fim ao confronto. 2-1 é muito apertado. 2x1 muito arriscado, né? Muito arriscado. Qualquer coisa tá aberto isso Se aí. 3x1 já é arriscado, né? Porque 2x0 lá é do time da casa. Dá o Tigres. Exatamente. Então, 2x1 então é dado, porque 1x0 é... Ainda mais com os jogadores do quilate do Sobis, que em uma jogada mete um gol ali com um chute que vem do além. O Sobis adora fazer isso. E lá ele tá adaptado, lá estão levando ele a sério e lá o time joga em função dele, tá tudo aberto. Não, e o Inter começou com 2-0, né? Foi 10 minutos, 2-0. Marcação, pressão, blitz, adiantou as linhas. Roubou, o primeiro gol foi uma roubada de bola do Alessandro. Gol, o segundo gol, novamente, roubou a bola no campo de ataque, aquela velha estatística. Aí o Valdívia chutou, desviou e encobriu o goleiro. Eu achei o Tigres muito sem ritmo. Muito sem ritmo. Tá vindo de férias? Muito sem ritmo. E Vai aí- sair na transição, né, do meio pro ataque, muito sem ritmo. Essa muito final da travado. Libertadores foi a mais engraçada, essa semifinal, porque é um time que tá se poupando, também tá meio perdido, sem ritmo, e o outro que vem de férias. Ó, a várzea que tá Libertadores, né, gente? Ou seja, se chegasse até qualquer clube carioca aqui, até o Vasco, que tá numa má fase, passaria Engolir, o carro. Ele engolir. passaria o carro qualquer Tá vendo um. assim, tá Seria vendo campeão assim. da Libertadores. Então, às 8h09, a gente vai pra mais um intervalo. O programa hoje começou mais tarde, termina mais tarde. É o São Gonçalo Sport Show, galera. O programa da equipe de esporte, os antenados da jogada. E a gente volta já já. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show, com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831-9076. 99831-9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Quem é que mistura o... Aperta o play. Diria. Corpo fechado que não aceita. Não é- Toda a minha gente tá
Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Às 8h11. Às 8h11 você ouviu Marcelo D2, Meu Samba é Assim, e Lucas Haddad, Salvador Rangel, Rômulo, Diego Moreira. Falamos agora rapidinho do Botafogo de Futebol e Regatas. Olha só, olha que beleza, muito bonito, hein? Muito bonito, clássico, muito bonito. clássico. Lindo, violino. O Malagueta deixou o violino dele aqui, é o Salvador que tá tocando hoje. Exatamente, a bandinha agora é o Salvador. Olha aqui, o Botafogo demitiu o René Simões, como a gente já tá sabendo, né? Depois da eliminação na Copa do Brasil, né? Perdeu pro Figueirense no finalzinho, aos 47, né, Lucas? E o René Simões a gente criticava aqui, pelo menos eu, e acredito que o Romo, você também criticou, né, Lucas, a demissão dele, né? Não, eu critiquei porque foi do além, assim, quem é melhor? Eu já perguntei isso, não conseguiram responder. Sabe qual foi, só pra embasar aqui a discussão, sabe qual foi o aproveitamento do René Simões como técnico do Botafogo agora, nessa passagem? 66,6% de aproveitamento. Ele, em 37 jogos, venceu 22 vitórias, né, 22 partidas, 8 empates e apenas 7 derrotas. E tira um cara desse. 66,6? Exatamente. Tá compacto. Verdade. Não 666? Bem que eu tava pensando, tem uma coisa... Eu falei, meu amigo, Tem um número, isso aí. esse número tá estranho mesmo, tá pensando nisso hoje, mas eu não tinha me ligado. 66,6 do meu irmão. É verdade. Técnico tem pacto. 66,6. Pois é, mas um aí, excelente sério, aproveitamento. Excelente. No brasileiro iria pra Libertadores. Iria pra Libertadores, campeão é 68%. Brigando pelo título, exato. Mas você sabe qual foi o problema, David? A demissão dele não foi baseada no aproveitamento, isso é só o discurso oficial. Não, foi baseado nos resultados, nos 5 últimos resultados. Sabe o que aconteceu? Ele brigou com o Antônio Lopes, que hoje é dirigente. Então ficou um clima insustentável, exatamente. Então quer dizer que o rei não estava dividido. Inclusive, gente do Botafogo diz que ele perdeu o vestiário. Por causa dessa briga com o Lopes, o grupo ficou dividido também, mas foi por causa disso. Tanto que o Antônio Lopes fez questão de botar a cara lá na coletiva pra falar. O treinador nem falou o nome dele, eu acho que o treinador foi demitido, por isso acabou. Ele mesmo botou a cara com uma cara assim meio fechada. Você vê, né? Como o futebol brasileiro é várzea, né? Qualquer briguinha aí mata um planejamento de ano. Exatamente. Uma coisinha módica, porque 2 caras ali se desentenderam, um frufruzinho, pisou no meu calo, mimimi, tititi. Aí o cara vai e mata um planejamento de anos. E agora, Lucas Haddad e Rômulo, vocês sabem quem o Botafogo tá pretendendo, cogitando como próximo treinador? Lazzaroni? Não foi tão longe assim. Vamos lá. Nem o... Valdir Espinosa? Também não. Um pouco mais recente. Ricardo Gomes, que não sofreu aquele tá. AVC, exatamente, depois nunca mais foi técnico, ele foi gestor, né, dirigente, gerente, sei lá o que ele era. É o que é o próprio Lopes hoje, né, no Botafogo. E aí ele tá sendo cogitado pra ser o próximo treinador do Vasco, hein? Do Botafogo. Do Botafogo, exato. Eu sinceramente, se for me perguntar é bom ou ruim, o último trabalho dele foi antes dele sofrer o AVC. Tava ótimo. Tava bom. Tava excelente. Tava brigando por título. 2011, não foi? Foi. 2011. O Vasco foi vice-campeão. 2012. Pois é, o Vasco tava na Libertadores, né? Perdeu pro Corinthians, não podendo eliminar o Corinthians lá. Não seria nenhum absurdo. Aí... Foi aquele gol que o Diego Souza perdeu que o Vasco não passou. O Ricardo Gomes, campeão da Copa do Brasil. Olha, o problema é que Ricardo Gomes teremos. Exato. Será que ele vai ter pique, disposição? Agora, uma ideia que a diretoria do Botafogo pensa como positiva poderia ser efetivar o Flávio Conceição, que é treinador do Sub-17. Só que eu acho que poderia ser uma boa isso, se o Ricardo Gomes passasse a experiência. E só uma outra informação aqui rapidinho, o Botafogo vai ter uma reunião agora de noite com o Doriva também. O Doriva é um nome forte também. O Doriva ainda está sendo reunião muito cogitado. Agora com o Doriva. Até porque o próprio Ricardo Gomes não sabe ainda se tem condições de assumir. O Botafogo não sabe se o treinador Ricardo Gomes ou ex-treinador pode voltar a ser treinador, tem condições de assumir. Então, agora o Lucas Haddad tem um WhatsApp, vou botar aqui, falando a respeito dos Jogos Pan-Americanos. Vamos ouvir, Lucas? Se a gente tiver tempo, vamos, né? Então, ouvimos agora o WhatsApp do nosso querido ouvinte. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta. Moro no bairro de Alcântara. Gostaria de perguntar o que o comentarista da mesa, Rômulo, está achando da performance da equipe brasileira no Pan-Americano. Boa noite a todos, um abraço.
Rômulo, pergunta pra você. Mal chegou, já tem pergunta pra você, Rômulo? Que moral, hein? Que moral. Chegou no ônibus, já tá na janela, né? Que Então coisa. seu destaque final vai ser responder essa pergunta. Então tá. Que horas são aí, Lucas? Já bateu, já são 8 horas e 16. Temos quanto 17. tempo? Já temos Já uma hora de bateu uma programa? hora, já bateu. Então, muito bem. Vamos aos destaques finais, Salvador Rangel. E o destaque final é o Rômulo respondendo aqui. Então, Vamos muito lá. bem, eu já começo com ele. Então, Salvador Rangel, tema dos destaques finais, porque Rômulo Diego Moreira já vai responder essa pergunta. O Brasil, aliás, está em terceiro, só embasando aqui a sua resposta, Rômulo. O Brasil atingiu a terceira colocação, está atrás apenas de Canadá e Estados Unidos. Ultrapassou Colômbia e Cuba. E prestando continência. É isso Prestando aí. continência, tem isso, né? É isso aí. Não, eu tô achando a performance do Brasil boa. Na natação, por exemplo, a Joana Maranhão, que é da velha geração, ganhou medalha. Bronze. Foi o bronze. O João de Luca ganhou ouro. Tem umas boas revelações assim também. Na natação, por exemplo, a performance do Brasil é 5 ouros e 6 bronzes. É o segundo melhor país atrás do Canadá. Então, você tá à frente dos americanos, tá ótimo. Badminton bateu recorde no PAN. O vôlei começou bem, vencendo o Porto Rico. O polo aquático foi um fracasso com a prata. Todo mundo esperava o polo aquático ganhando ouro. E a ginástica teve uma performance mediana, porque ficar atrás da Colômbia não dá, né? O Brasil tem bem mais tradição que a Colômbia. Então uma performance no geral boa. Tem o rugby de 7 também, que o Brasil parece que vai bem. O rugby de 7, no caso, o Brasil já venceu a Argentina, que é a potência das Américas no rugby. E o handball também começou muito bem. Ah, isso aí também é o Brasil, amigo. Eu acho que pode ser o melhor pan-americano da história. O objetivo da delegação, inclusive, é terminar na terceira posição. O objetivo do Comitê Olímpico Brasileiro é terminar na terceira posição. E o badminton bateu recorde no PAN, com 3 pódios, 1 ouro e... Desculpa, 1 prata e 2 bronzes. Badminton, aquela peteca de raquete. Lucas Haddad, seu destaque final. Meu destaque final vai pra comentar a morte do Didia, que infelizmente você aqui deu, a gente ficou de comentar. E eu queria lamentar, obviamente, foi como eu falei no início do programa, o Didia, que pra quem não sabia, é o último restante daquela final de 50, que pra gente é trauma, mas não precisa mais ser um trauma, já que a gente já é pentacampeão do mundo. E a história viva se foi. Mais de 200 mil pessoas no Maracanã naquele dia, né? Maracanã ainda em obras. Exatamente, Maracanã, Copa do Maracanã, no Brasil, Maracanã sediando a final e nem tava pronto ainda, Nem né, tava, Lucas? teve jogo, se eu não me engano, com a Iugoslávia, que o jogador Iugoslávio entrou ferido, que bateu a cabeça na viga, num pedaço de madeira lá, que era uma sustentação. Então, Salvador, por favor, aqui eu queria pedir pra você tirar o BG em homenagem ao Didia, ou Didia, depende. Alcides Didia. Exatamente, tem gente que fala Guidia, tem gente que fala Didia. E viveu pra ver uma outra Copa no Brasil. Participou do sorteio, verdade, pra quem não lembra, sorteou lá os grupos também. Era o Uruguai, que o sorteio era um representante de cada país campeão. Teve o representante da Espanha, da Alemanha, do Brasil, Itália, Argentina, Uruguai e Inglaterra e França. O Didia era o único vivo e era o do Uruguai, logo na Copa do Brasil. Pois é, o ex-jogador, com 88 anos, faleceu hoje, sofreu um ataque cardíaco e não resistiu. Então, e a final da Copa do Brasil, a Alemanha e a Argentina, foi em que data? A final da Copa do Brasil? Foi em que data? No Brasil. Foi 16 de... Foi hoje? Faz um ano hoje ou não? Eu acho que faz. Ah, não, exatamente, a Copa no Brasil, exatamente. Acabou Isso vale o hoje. destaque, foi hoje é o 65º, aniversário número 65 daquela final. Da final de 50. Pois é. Bem legal, né? Quer dizer, bem legal, óbvio que não, mas enfim, não é legal. Não, é porque o bem cara místico, morreu. bem místico. Mas assim, é uma coisa bem simbólica, né? Impressionante. Ou seja, Então, um o simbolismo dia que muito ele fez grande história marcou a ida dele. Exatamente, mas praticamente o dia do nascimento, né? O nascimento ao contrário, né? Nesse caso. Então, o nascimento dele como jogador, enfim. O meu destaque final vai pro Brasil no futebol do Pan-Americano. O Brasil vai ganhando, o jogo tá com 39 minutos do segundo tempo, vai ganhando do Peru por 4-0. E é isso aí, galera. Vamos torcer pro Brasil também nos Jogos Pan-Americanos, também no futebol masculino. E a gente vai ficando por aqui, são 8h21, 8 da noite mais 21 minutos. A gente volta amanhã com São Gonçalo Sport Show nesse clima triste, né? Porque, enfim, fez o gol na gente, mas é claro que tem que ser reconhecido como um grande jogador da história do futebol mundial, uruguaio Didia, ou Guidia. Então a gente volta... E hoje aqui uma promessa. Além de postar o programa na página, nós postaremos também na íntegra o áudio da final inteira, Uruguai 2, Brasil 1.
Perfeito, Boa, perfeito. boa. Que também está presente no Boa YouTube. Então, homenagem. às 8h21 a gente encerra o São Gonçalo Sport Show. Você ouviu o programa da equipe Os Antenados na Jogada e nós voltamos amanhã, sexta-feira, com toda a repercussão aí, com toda a prévia da rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana. Valeu, boa noite, tchau, tchau, até amanhã.